Olá, a vereadora Chiara Ranieri atualiza conosco as questões que estão em debate no plenário, nas comissões internas, em audiências públicas e as demandas que chegam diretamente ao seu gabinete. Vereadora, obrigado pelo seu retorno aqui. Já nesta sessão, enquanto a gente está gravando, tem um protocolo de um projeto de lei de sua iniciativa. Já havia uma demanda que a vereadora atuava em relação à questão de educação em outras frentes. Neste momento, em função do episódio de Agudos, infelizmente caiu o telhado da escola, uma preocupação no projeto de lei para avaliações periódicas de construções, sobretudo de educação. Isso, Nelson. Nós demos entrada num projeto de lei. Na verdade, é um tema que já vem sendo discutido aqui na casa desde o ano passado. Durante o segundo semestre de 2017, eu tive a oportunidade de conhecer todos os prédios, todas as escolas de ensino fundamental. E nessas visitas, a maior demanda que eu percebi em todas as que fiz foi a questão de infraestrutura de recursos humanos, materiais, procedimentos para reparos nas construções de todas as escolas, né? Então, um relato que foi colocado muito assim incisivamente pelos diretores de escola. E, na sequência, nós fizemos uma reunião aqui na Câmara Municipal, onde nós convidamos e participaram conosco esses diretores, participaram secretários municipais, a Secretaria Municipal de Educação, de Obras, de Administrações Regionais, de Meio Ambiente. A Endurbe participou, porque também havia uma questão de manutenção de limpeza, capinação de parques. Então, a Defesa Civil também participou, né? E a Comissão de Educação aqui da casa e outros vereadores também estiveram na reunião. E na tentativa de encontrarmos uma alternativa para um procedimento que fosse ágil, no sentido de que quando a escola solicitasse um reparo, esse reparo acontecesse num período, digamos assim, justificável, né? Porque o que nós temos é, por exemplo, situações de reparo em telhado, corrimão de escadaria, situações de hidráulica, elétrica, que são corriqueiras dentro de uma escola, que levam meses e às vezes anos para que o reparo aconteça. Então, nesse sentido, nós tentamos encontrar uma alternativa. Paliativamente foi colocado que seria disponibilizado 2 equipes, 2 peruas com equipe para fazer pequenos reparos, e os reparos maiores ficariam, então, na mesma condição, porque existe ausência de recursos humanos, existe a gente já colocava ainda a situação de que período de férias é o período que as escolas têm maior facilidade de receber equipes para fazer reparos, e é o período adequado, porque as crianças não estão dentro dos prédios, não tem profissionais. E na tentativa, inclusive, de conversar com a Secretaria de Obras, a situação era assim, não, olha, eu tenho uma equipe muito pequena, e aí nesse período tem também o sambódromo, tem também outras demandas que inviabilizam fazer esses reparos nesses períodos. Em função disso, numa discussão lá anterior, ainda vinda do governo anterior, para o início do ano passado, nós estamos falando já de 2018, portanto há mais de 1 ano e meio cerca disso, uma saída de que, sabendo que para pequenos e médios reparos, mesmo os sazonais, quando a escola está parada, dezembro, férias ou as férias de julho, seriam os ambientes mais oportunos para essa entrada, mas não tem gente para isso operacional da Secretaria de Obras, dado até o volume de escolas, não só do fundamental, como de toda a rede, pensou-se numa saída meio prática de fazer o registro de preço, de contratação de serviços ou de uma licitação específica junto a empresas do setor, usando tabelas de serviços de valores que já existem, né? Hoje a gente sabe, quando a gente vai contratar para consertar uma torneira, quanto custa isso, para não fugir da mão o controle de preço.
Não seria uma alternativa? Seria a única alternativa, né? Então, o município não pode contratar, não tem equipe. Vai ficar sem conserto? Não tem como. São situações preocupantes e a reclamação dos diretores de escolas são no sentido de que existe uma preocupação muito grande. Então, assim, Defesa Civil também visitou prédios escolares o ano passado, né? Algumas diretoras falavam, olha, eu preciso da Defesa Civil aqui, porque também a Defesa Civil não dá conta de fazer tudo. Então, o que a gente precisa é sistematizar. E aí, nesse sentido, e também considerando o que aconteceu aqui em Agudos, né, a preocupação fica ainda maior. Então, diante dessa morosidade, eu resolvi escrever um projeto e aí nesse projeto nós sistematizamos avaliação periódica, equipe multidisciplinar para fazer isso, né? Protocolos em secretaria, encaminhamento e publicidade de todo o relatório que foi feito, inclusive com laudos técnicos, e a Secretaria de Obras vai ter que encontrar o caminho para executar isso. Se não tem equipe própria, que faça dessa forma. Ou a Secretaria de Educação contrata. Ou mesmo a Secretaria da Educação. É uma alternativa também. Antigamente tinha, né? O que a gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala dessa contratação é de repente não ter uma contratação e uma outra contratação para fiscalizar essa contratação. Então, é esse tipo de situação. Fica igual a construção de escolas, né? Esse tipo de situação é muito complicada, né? Então, eu acho que é o momento de que nós temos que decidir como é que vai acontecer isso. Não dá mais para a gente ficar esperando. De repente acontecer uma tragédia como aconteceu aqui na cidade vizinha e nós não tomarmos nenhuma providência nesse sentido. Quanto tem o andamento desse projeto de lei, eu vou aproveitar um braço aqui da discussão, um gancho, como a gente gosta de dizer no jornalismo, que é um outro assunto, mas tem uma relação, pelo menos em parte, paralela. Está sendo discutido, de novo, um assunto recorrente na pauta, de tempos em tempos, a questão de majoração de multa para terreno sujo, o contribuinte boa parte não cumpre a sua parte, tem saúde coletiva no meio, não é só uma questão de sujeira, é uma questão de saúde coletiva pública, mas a dificuldade do flagrante em relação ao proprietário, de contratar alguém para poder fazer a limpeza e depois repor esse custeio para a prefeitura. A lei que foi proposta não é uma lei que resolve, né? Ela é uma lei que faz com que o município pense um pouquinho mais. É como a multa de trânsito. Pense um pouquinho mais antes de fazer coisa errada. Pedagógico, talvez. Pedagógico, exatamente. Mas ela não resolve, porque também nós temos, né, uma fiscalização muito deficitária. Quer dizer, 12 fiscais para 33 mil lotes. Então, fica muito difícil, né, Nelson? Então, assim, resolve? Não resolve. Mas pode ser que, né, o município pense um pouquinho mais antes de deixar aí o seu terreno sujo, abandonado, enfim. É uma situação que a gente precisa, pelo menos, estar discutindo. E o projeto de lei é importante nesse sentido. Claro. Vereadora, só para atualizar, a gente falou aqui da outra vez, aliás, fez uma matéria específica disso, sobre a questão das vagas de alunos especiais, tive um encontro em várias frentes, Estado, Ministério Público, Conselho Tutelar, Juizado Especial e agora também na Defensoria. Tem um outro encaminhamento, abriu uma luz na organização dessa situação? Sim, essa é uma discussão muito séria, né, e já vinha sendo feita pelo Ministério Público, principalmente através do Dr. Lucas, que tem feito a discussão dentro de cada unidade escolar, então, assim, com um olhar realmente para a infraestrutura de cada unidade. E o que a gente percebe é o seguinte: a última reunião que nós tivemos foi na Defensoria, que foi, na verdade, o órgão que não participou conosco das reuniões que nós já havíamos realizado. E a defensora que está com essa demanda, ela está no município há um mês, né, mas já está muito inteirada da situação. E o que teve de novo assim, nessa reunião
é que há um entendimento que a defensoria não demandará mais para a judicialização. Então, a preocupação ficaria centrada na discussão com o Conselho Tutelar de fato. Então, quem demanda a judicialização, a Defensoria e o Conselho, e a Defensoria já disse que vai questionar sempre, no sentido de que tenha um entendimento das escolas mais adequadas para receber cada criança a partir da solicitação dos pais, com relação à localização, a escola estar mais próxima, mas também a questão das vagas, né? Então, se o município e o estado, as duas redes, têm estruturas adequadas para a inclusão das crianças com deficiência, então que nós tenhamos, antes da judicialização, o entendimento de qual é a escola mais adequada, em termos de condições de infraestrutura física e de recursos humanos, mas também em número de vagas. Então, não é só a questão da escola ser a mais próxima, mas a questão da escola ter a vaga. O que a gente não pode é ter salas de aula com 44 alunos, quando a medida da sala comportaria 30, e nesta sala ter um professor... É desumano. E aí não 4 deficientes. Então, a qualidade do que está sendo oferecido em termos de ensino e aprendizagem, ela acaba sendo muito prejudicada nesse sentido, né? Então, havendo esse entendimento, nós vencemos uma primeira barreira. A segunda é com relação à questão de atendimento de saúde que é oferecido quando a criança está na rede municipal, né? Então, existe convênio com a PAI e com o Sorri para que aconteça o atendimento das crianças que possuem laudo e também das crianças que estão em processo de avaliação ou que têm alguma outra necessidade de atendimento fonoaudiológico, psicológico, de saúde de um modo geral, e que não é oferecido pelas escolas estaduais por não possuírem o convênio, mas deve ser oferecido a todas as crianças pela rede SUS. Então, quando uma criança sai da rede municipal e vai para a rede estadual, não é considerável que essa criança tenha perda de qualquer tipo de atendimento de saúde. Se não é esse atendimento feito por um convênio firmado entre o município e as entidades que prestam esse serviço, que seja um serviço absorvido pela rede SUS. E essa conversa é a que nós teremos agora, é a próxima discussão que nós teremos com o Estado, né, com a DRS, no sentido de que a rede de saúde absorva essa demanda que hoje não é absorvida. Claro, ficou claro pela cobertura das reuniões que numa determinada faixa etária com maior concentração, essa transferência entre o aluno, que teoricamente é de responsabilidade do município, para o Estado ficou na dele, para usar uma expressão bem tranquila. Ele não se preocupou em oferecer os mesmos serviços quando precisavam deles. O Estado entende que, e aí essa discussão é uma discussão que talvez a gente não consiga caminhar. Ela entende que este atendimento, que hoje é conveniado pela Secretaria Municipal de Educação, com as entidades, com o Sorri, com a PAI, esse convênio, ele é um convênio de saúde e não um convênio de educação. Então, esse convênio estaria na pasta errada. Ok. Né? Então, assim, nós até entendemos, mas nós não podemos deixar de questionar o Estado no sentido de que, se não é convênio, então é saúde e a saúde tem que absorver essa demanda. Só porque não está na pasta correta, o Estado deixa a sua demanda de fora. Exatamente. Tem uma série de legislações em andamento, de projetos que estão em curso e outros que vão chegar, outra frente, tem empresarial no meio da alteração da lei do Cerrado, tem a questão da classificação
das zonas de indústria, comércio e serviços, as ICs aqui no município, o perímetro urbano chamado consolidado, fora das APAs, revisão do plano de manejo de uma das APAs em andamento, extensão para eventual criação de um futuro distrito em uma parte dessa APA, na região de Bauru, uma série de medidas que estão em andamento e que, se o governo realizar o seu cronograma, todos vão desembocar agora entre o mês de maio e junho na Câmara para esquentar um pouco esse preâmbulo, vereador. É o que nós queremos, Nelson, é o que nós queremos. Nós queremos discutir esse tipo de projeto. Né? Tudo ao mesmo tempo é um problema? Não, não é um problema desde que a casa entenda que ela não deva ter pressa. Né? Então, assim, vamos discutir, os projetos estão chegando e é importante que cheguem e que não é porque há urgência na aprovação dessas demandas que eles não devam ser olhados, analisados, avaliados da forma correta. Né? Então, nós temos que fazer um trabalho de qualidade. Eu acho que isso é algo que a Câmara está bem madura nesse sentido. Eu acho que vai acontecer naturalmente essas avaliações. Algumas já vieram, já bem discutidas, né, com muitas audiências públicas. Tivemos oportunidade já de participar de algumas delas. Então, há assim, uma facilidade um pouco maior no sentido de haver um entendimento do que está sendo apresentado. Né? E eu acho que o caminho é esse. Né? Se nós não tivermos a aprovação desses projetos num futuro muito breve, nós não teremos o impacto desses projetos ainda dentro desse governo. Então, assim, é o momento de realmente o governo mostrar a que veio. Mostrar a demanda que ele mesmo apresentou à sociedade. Exatamente. Doutor, obrigado. Tem outros tantos assuntos aqui. A gente faz um recorte para poder contar com a atualização e a discussão, que é nosso compromisso aqui de missão pública. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Né? O contato nosso é aqui na Câmara e pelas redes sociais, com muita facilidade. Eu fico à disposição. Obrigado. E como você sabe, você encontra este e todos os outros programas, além dos boletins e das audiências públicas, na página da TV Câmara no YouTube. É só digitar em vídeo que vai estar lá para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.